Boa noite. Quantos estão alegres de estarem aqui nessa noite? Todos estão alegres? Amém? Graças a Deus. O Rafael pediu que estivesse aqui falando aos irmãos nessa noite e ele pediu para que nós falássemos um pouco sobre louvor e adoração. Então vamos nesse caminho aí, né? Abram suas Bíblias no Salmo de número 100. Nós até cantamos um cântico aqui sobre esse salmo. Salmo de número 100. Vamos fazer uma oração antes de ler o texto. Pai, obrigado por esse privilégio que temos de estar aqui reunidos em torno da Tua Palavra nesta noite. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sair daqui edificados no Senhor. Pai, abençoe cada um dos irmãos que chegaram aqui e que tenha realmente um tempo que é agradável e de adoração ao Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, me ajude a ser um servo teu, um instrumento nas Tuas mãos, para proclamar a Tua santa e bendita palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá então, celebrar com júbilo ao Senhor. Eu estou usando aqui a revista, a tradução revista corrigida. Celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Saber que o Senhor é Deus, pois Ele nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Irmãos, esse salmo não tem um autor especificamente nomeado aqui na Bíblia, não? Sabemos que é um salmo de exortação e para exaltar o Senhor, um salmo de louvor. E é tradicionalmente atribuído a Davi esse salmo, mas não há uma declaração explícita sobre isso no próprio salmo ou em outros textos bíblicos. É um salmo de ação de graça, como já falei, e que convida todas as pessoas da terra a celebrarem com júbilo ao Senhor. Ele destaca a importância de servir a Deus com alegria e reconhecer que Ele é o nosso Criador. Esse salmo, apesar da falta de autoria definida, é amplamente aceito e valorizado como uma expressão de gratidão e adoração a Deus, sendo recitado e cantado em diversas tradições religiosas. Quando nós vimos para o culto na igreja, o nosso propósito principal é ter comunhão com Deus através dos meios de graça que Ele nos concede. Evidentemente que também reunimos para ter comunhão uns com os outros, aprender com a convivência mútua e ainda conhecer mais a Deus através da proclamação da palavra. Entendendo também que quando estamos prestando serviço de adoração, nós precisamos ter reverência, temor e até tremor, porque nós estamos diante do Deus dos exércitos, o Criador e sustentador do universo, o Deus soberano. Vocês concordam com isso? E embora o cristão esteja sempre diante de Deus, né, todos os dias, todo o tempo, existem momentos que ele é conclamado a entrar na presença do Senhor de maneira especial, como em culto de louvor e adoração. E aí então ele estabelece
o encontro do divino com o humano, o Criador com a criatura, o espiritual com o material. Como nós podemos ler lá no livro dos Levíticos, no Antigo Testamento, o povo hebreu era conclamado a fazer uma reunião sagrada, que era chamada de Santa Convocação. E era um dia de descanso, né, e um tempo sagrado para adoração, celebração, renovação da aliança com Deus e conexão com a história e a fé do povo de Israel. E para nós cristãos hoje em dia, seria então a reunião de culto, né, de adoração, que nós fazemos regularmente aos domingos, né, que é o dia do Senhor. Então, lá em Levítico, capítulo 23, versículo 7, diz que no primeiro dia fareis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Hoje, irmãos, então nós temos tempos semelhantes àqueles, momentos semelhantes àqueles, né? Geralmente, como já falei, aos domingos, e eles devem ser revestidos de muita alegria, porque ele fala: celebrai com júbilo ao Senhor. A palavra júbilo aqui utilizada nada mais é do que a expressão maior de gozo e paz que transcendem qualquer outro tipo de contentamento. Então, você vem para o culto, você vem a fim de se alegrar, e é isso que nós devemos fazer. Então, aqui, nesse salmo, nós podemos perceber 4 convites ou recomendações que são quase como que imperativos. Diz o versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Essa palavra celebrar tem sua origem no latim celebrare, que significa honrar com solenidade. É um ato solene de grande importância que se faz em uma determinada data ou ocasião para homenagear alguém. Envolve também a ideia de comemorar, festejar, exaltar, realizar algo de forma cerimoniosa para expressar admiração e louvor de forma pública pelos atos admiráveis de alguém. Pode significar ainda realizar uma cerimônia de culto, no caso deste salmo, que se dirige especificamente a Deus. Então, a celebração é algo que parte de nós em louvor, em expressar a nossa admiração a esse Deus que nós servimos. O convite, então, do salmo vem em tom imperativo, como eu falei, e é para que o crente chegue aos cultos da igreja para cumprir com esse dito, né, com esse mandamento. E ele deve vir com o coração cheio de júbilo e com palavras de ações de graça. O termo júbilo tem a origem também no latim jubilum, que significa grito de alegria. Na Bíblia, o júbilo é frequentemente associado à adoração e alegria em Deus. Por exemplo, quando o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, o Salmo de 126, versículo 1 a 3, nos diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, a Sião, estávamos como que os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Então o povo, quando voltou ali do cativeiro babilônico, eles estavam muito alegres por ter saído, né, daquela situação em que eles estavam. E eles então dizem que estavam como os que sonham. E aí fala que também a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então, por isso que o salmista, né, ele nos recomenda celebrar com júbilo ao Senhor, né, com alegria em nossos corações, porque o Senhor, Ele tem feito grandes coisas por nós. Você concorda com isso? Deus fez muitas coisas por nós, principalmente pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. E o sustento que Ele nos dá diariamente em todas as coisas que nós necessitamos.
Então, júbilo significa alegria intensa, contentamento, um sentimento muito profundo, de grande satisfação. É uma manifestação de alegria que pode ser expressa de forma exuberante, mas sempre denota um sentimento de felicidade forte e profundo que transborda. É, portanto, um sentimento de bem-estar e satisfação intensa que se manifesta em ações e expressões. Poderíamos, exagerando um pouquinho aqui no exemplo, mas poderíamos dizer que quando um torcedor fanático de futebol vai para o estádio, ele não vai lá para ficar assim, cabisbaixo, vai. Ele vai porque ele quer ver o time dele ganhar, não quer? Então ele vai com o coração alegre, e se ele é palmeirense, ele vai. Quando o João viver de poder, ele começa a cantar, ele canta no estádio, ele grita o nome do jogador, e se o juiz erra na marcação, ele já dirige um palavrão para o juiz. Por quê? Porque ele está alegre. E ele é aquele camarada que quer extravasar e falar o nome do time dele. Não é isso? Eu nunca estive num estádio de futebol. Vocês já estiveram aqui? Já? Aqui no Santa Cruz, né? Não é mais ou menos assim? O pessoal não vai lá para se alegrar com o time dele? E nós, como vamos para a igreja? Quando a gente vem para a igreja, como é que a gente está? Estamos alegres? Estamos com júbilo no coração? Viemos aqui para realmente nos alegrar? Ou a gente vem assim... Aí quando a gente fala assim, amém, irmãos? Aí os irmãos, amém. Parece até que a salvação é uma coisa assim... banal. Agora, irmãos, o que um time de futebol pode fazer por uma pessoa? Vamos lá, tá? Quando a seleção brasileira de futebol joga, que ganha, o que acontece? Vamos supor, ele joga no domingo. O que acontece na segunda-feira? Seu salário aumenta? Você fica mais... Aqueles problemas que você tinha com relacionamento familiar, e tantos outros, na segunda-feira desaparece tudo. Não acontece isso, não? Irmãos, nós precisamos também ter alegria em nossos corações quando nós temos os cultos da igreja. E aqui nós reunimos com o povo de Deus e assim nós nos alegramos para encher o nosso coração desse júbilo, porque nós somos alegres, porque somos salvos pela graça do Senhor. Esse é o maior motivo, como já disse. E assim, então, quando a gente vem aqui, nós vemos com uma alegria, um quebrantamento no coração. Por quê? Porque nós estamos adorando o grande Eu Sou. E diz aqui no Salmo 126 que esse grande Eu Sou faz coisas para nós todos os dias. Grandes coisas ele faz. O fato de você estar aqui nessa noite já é algo muito grande que Deus tem feito. Ele poderia não vir, como alguns irmãos não puderam vir. Mas você está aqui, você está desfrutando desse tempo aqui de louvor e adoração a Deus. Agora, irmãos, o versículo ainda fala aqui fala todas as terras, E embora nem todas as pessoas do mundo fazem isso, ou seja, não celebram com júbilo ao Deus dos exércitos, mesmo assim elas são conclamadas a fazer. Sabe por quê? Porque mesmo que elas queiram ou não, Deus ainda controla até a vida deles também. Deus tem sob o seu controle a vida das pessoas que não são cristãs, que não são salvos. Porque é Ele que rege esse universo todo, o mundo inteiro. E as coisas só acontecem quando Deus permite que elas aconteçam. E então,
fala todas as terras. As pessoas são conclamadas a fazer isso, mas elas não fazem. Né? Muitas vezes as pessoas são muito fáceis de culpar Deus pelas desgraças que acontecem lá, pelas tragédias. Onde estava Deus quando os aviões bateram nas torres gêmeas lá em Nova York? Então lembram de Deus quando acontece uma tragédia, mas normalmente as pessoas não estão lembrando de Deus. Quantas pessoas daquela da torre, que estavam nas torres gêmeas eram servos fiéis ao Senhor? Continuando. Versículo 2 diz: servir ao Senhor com alegria. Irmão, servir a Deus é um grande privilégio para o crente. Se você é um servo de Deus, você ama a Deus de verdade, você tem esse desejo do seu coração de servir a Ele. E esse servir deve, além de ser espontâneo, deve ser feito com alegria, e é aí que o cristão encontra a sua satisfação. Servir a Deus. E então, vai aqui o meu apelo para que você consagre sua vida totalmente a Ele, seus dons, seus talentos, seus recursos, coloque-se à disposição de Deus. Ele é o melhor patrão que existe. Sirva a Ele também com alegria, não com tristeza. Tudo que você for fazer para Deus, faça com alegria no seu coração. Não faça pensando que você vai receber alguma coisa de Deus, mas que você está fazendo aquilo porque você ama a Deus. E certamente Ele vai abençoar a sua vida. É bem certo isso. Agora, irmãos, ele fala aqui. Entrai diante dele com canto. No versículo 2. Por que é que os crentes, então, quando se reúnem para cultuar a Deus, utilizam a música como meio de louvar e adorar a Deus? Por quê? Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz assim: ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E nós somos conclamados em vários salmos, em vários outros lugares da Bíblia, a cantar ao Senhor. No Salmo 95 fala: cantai ao Senhor um cântico novo. Então nós utilizamos da música para fazer isso. E a música é um dom dado por Deus aos homens. Eu tive na verdade ele não foi um professor, ele era maestro de um coral municipal lá na cidade de São Joaquim. E ele é foi a pessoa que já faleceu, que mais entende de música que eu conheci. Eu tive a oportunidade de cantar lá no coral que ele formou, né, porque eu ainda era jovem e mais bonito do que eu sou hoje. E eu cantava lá no coral e aprendi muitas coisas com ele, porque ele tinha uma boa formação musical. E ele era uma pessoa incrédula, nem sei se ele tinha alguma religião, alguma coisa, porque ele se dizia, ele não acreditava em Deus, assim, ele não professava Deus. Né? E ele dizia sempre assim: se Deus existe mesmo, a música vem dele. Olha só, uma pessoa que não conhecia Deus como, não servia a esse Deus que nós servimos. Se Deus existe, então a música vem dele. E eu acredito nisso. A música vem de Deus. Deus deixou a música para nós usarmos para o louvor dele. Né? E entendemos que isso é verdade, porque desde Gênesis até Apocalipse, a música é mencionada na Bíblia muitas vezes. Nem sei quantas vezes, mas muitas vezes. O cântico, né? Através da música, do louvor a Deus. Então, quando a igreja canta nos cultos, três objetivos devem ser bem claros. O primeiro é louvar, exaltar e glorificar a Deus, como o Salmo 96 mesmo diz no versículo 8,
diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Então, dai ao Senhor a glória devida. Bom, quando nós nos reunimos aqui, nós cantamos. Vocês conhecem aquele cântico do Asaf Borba? O único que é digno de receber. Nós estamos aqui cantando, reconhecendo que Deus é o único que pode receber glória. Então, primeiro, louvar e exaltar a Deus. Segundo, edificar uns aos outros. Aqui no livro de Colossenses capítulo 3, os irmãos devem conhecer bem esse versículo. Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, irmãos, nós quando nos reunimos, então nós, além de adorar a Deus, nós estamos edificando uns aos outros. Por isso que é importante cantar aqui na igreja. Amém, irmão? Então você vem, você canta, você deixa sair do seu coração esse amor que você tem a Deus através das palavras, dos cânticos, e ao mesmo tempo, quando nós estamos cantando e na congregação está cantando, nós vamos ouvir o que o outro está cantando do nosso lado, e isso está entrando nos nossos ouvidos, na nossa mente, e nós estamos sendo edificados, ensinados também. Então, o cântico também serve de ensino. O cântico deve carregar na sua letra doutrinas corretas, ensinamentos corretos, para que a gente possa também aprender com as letras dos cânticos. Alguém disse, falando sobre Martinho Lutero, de que a música que ele fazia na época da Reforma, que ele fazia, era mais impactante do que ele mesmo dizia. Então, ela tem esse objetivo. Né? E também, o terceiro objetivo é que esse cântico também fala do Evangelho aos descrentes. Muitas vezes nós temos pessoas nos visitando aqui, né? Visitando a igreja, vem para o culto, e nós podemos cantar um hino que tem uma letra que venha fazer com que essa pessoa também pare, reflita, e também, e às vezes até tome uma decisão de declarar Cristo como seu Salvador. Então, existe um hino antigo que está, não sei se os irmãos conhecem, o Inário Batista, o cantor cristão, fala: morri na cruz por ti. Não sei, acho que deve ter outros hinários também. E é um hino que eu entendo que está conclamando o descrente da minha salvação. Cristo está dizendo: morri na cruz por ti, que fazes tudo por mim. É um chamado à salvação. Versículo 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós, a nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Irmãos, sabei que o Senhor é Deus. Essa é a garantia de que o crente adora o Deus verdadeiro, Deus que realmente merece ser adorado. Né? E Ele nos criou, nos fez ovelhas do seu aprisco, e, em outras palavras, Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. É Ele quem cuida de nós como um pastor cuida das suas ovelhas. Ele é aquele que nos faz descansar em sua sombra. Ele dirige nossos passos nesse mundo insano. É Ele quem nos guia pelo vale da sombra da morte. E só nele nós podemos depositar a nossa confiança. Irmãos, nós não adoramos um Deus qualquer que não pode se mover sozinho.
Muitas vezes lá em São Joaquim tem uma tradição lá, eu não sei se aqui vocês já viram isso, é um pessoal dos católicos, que eles têm tipo um oráculo assim, feito de madeira, né? Tem uma imagem lá dentro e tem uma portinha de vidro. Vocês já viram isso? Aí aquele negócio vai de casa em casa, fica acho que uma semana na casa do aí passa para o vizinho, passa para o outro vizinho, e vai indo, né? Mas aquele Deus lá, se as pessoas não moverem ele para outra casa, ele não sai de lá. Ele não tem força para sair de lá. Agora, irmãos, nós somos diferentes, nós adoramos um Deus que nos carrega, né ou não? É Ele quem nos carrega, não nós carregamos Ele. Então, sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez, e não como nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu aprisco. Né? Irmãos, então nós adoramos o Rei dos Reis, o Deus dos exércitos, o Senhor dos Senhores. Amém? Versículo 4 fala: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai e bendizei o seu nome. Aqui o salmista realça ainda mais o dever de celebrar e bendizer a esse Deus. Que existe também um lugar, né, que ele fala que em seus atos, existe um lugar para fazermos isso. Não é claro, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, mas aqui ele fala: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos, que se referindo ao templo. Mas nós temos um lugar para reunir, amém ou não? Nós temos esse lugar aqui para dominicalmente a gente se reunir para adorar a Deus. Então, ele está falando que entrar pelas portas com gratidão. Ou seja, nós temos muitas coisas para agradecer a Deus. O simples fato de estar em pé, estar falando, conversando, já é motivo para nós termos gratidão a Deus. Então, nós temos muitos motivos. E o principal deles, como eu já falei, é que nós temos a certeza da salvação eterna da nossa alma. As pessoas vivem no mundo e elas não sabem para onde elas vão. O dia que elas morrerem, sei lá, eu estou fazendo o que eu posso, vamos ver o que vai dar. Né? Eu tenho sido procurado ser uma pessoa boa e quem sabe, né, Deus vai se lembrar de mim e eu vou para o céu. Não é isso? Muitos falam assim. Mas nós, pela palavra de Deus, não que seja mérito nosso, mas pela palavra de Deus nós entendemos que nós temos a garantia do céu. Então, esse é um dos grandes motivos que nós temos. E mesmo que as pessoas venham fazer todo tipo de mal contra nós temos a segurança de que um dia sairemos deste mundo transvoltado em que nós estamos vivendo e habitaremos para sempre na presença do Senhor. Amém? Quantos estão esperando esse dia? Você está esperando esse dia que você vai sair desse mundo aqui? Esse dia eu estava pensando, falei, gente, isso podia ser hoje, né? Podia ser hoje que Cristo veio nos buscar, porque esse mundo aqui está complicado demais para a gente viver. Né? E nós vamos estar na presença dele eternamente. Né? Irmãos, por que tudo isso? Por que nós devemos adorar a Deus, né? E celebrar a Ele com alegria? Versículo 5, né? Concluímos, fala assim: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Então nós temos isso aqui, né? Esse motivo a mais. Como cristãos, nós temos certeza que Deus é bom mesmo. E Ele é bom até quando as coisas não caminham muito bem para nós. Até quando as coisas elas são desagradáveis. Até naqueles momentos em que nós estamos sendo vítimas de uma prova, de uma provação, de uma tribulação muito grande. Deus é bom nesses momentos. Muitas vezes as pessoas, eu até vejo, eu não sou muito ligado nessa coisa de rede social, eu sabia disso, não é? Mas, de vez em quando, né, eu ligo, às vezes tem dia que eu nem ligo no celular, mas
Às vezes tem lá, né, a pessoa agradecendo a Deus. Ah, Deus é tão bom, né? Eu fiz uma viagem no exterior. Aí põe uma foto do restaurante lá em Veneza. Né? Deus é bom. Ai, foi andar de teleférico lá no Rio de Janeiro. Oh, Deus é bom, né? Fotografou na praia do Leblon, coisa toda. Você já viu alguém colocar na rede social assim, oh, meu Deus é bom, eu estou passando por uma dificuldade tão grande. Eu estou sem dinheiro. Olha como Deus é bom. Estou com uma dor, estou sentindo uma dor, acho que eu preciso ir no médico, porque eu estou achando que eu estou com um problema cardíaco também, porque cardiologista aqui. Eu estou com um problema cardíaco, então eu estou glorificando a Deus por isso. Já viram isso na rede social? Não? Eu bati meu carro, vou gastar 30 mil para arrumar um carro. E meu carro nem vale isso. Eu vou gastar 30 mil para arrumar meu carro. Oh, glória a Deus! Que bênção! Já viu? Mas a gente devia fazer isso, não devia? Porque se acontece algum viés na nossa vida, né, naturalmente, nós teríamos que, glória a Deus por isso, por essa questão aqui que está acontecendo comigo, esse sofrimento, essa dor. Porque Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. E agora aqui, irmãos, fala que é eterna é a sua misericórdia. Né? Nós entendemos que a misericórdia de Deus é infinita. Porque se não fosse assim, nós não poderíamos pedir perdão pelos pecados que nós cometemos todos os dias. Ou você não comete pecado? Eu, pelo menos, cometo vários. Todos os dias. Infelizmente, né? Mas o que acontece? A misericórdia de Deus é infinita. E Ele nos perdoa sempre que nós arrependemos e pedimos perdão. Então, por isso, nós devemos celebrar a Deus com alegria, com júbilo. E ainda temos a convicção de que Deus é a única verdade absoluta que existe. Já viu aí o pensamento corrente no mundo? O pessoal assim, não existe verdade absoluta? É tudo relativo. Para o crente, irmãos, existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é Deus e a sua palavra. Não, nós não vamos relativizar as coisas. Vai depender do momento, da circunstância, para uma coisa ser certa ou ser errada. Depende do que eu penso, do que eu acho. Não, nós temos um parâmetro a ser seguido. E esse parâmetro é Deus e sua palavra. Vamos falar aqui que ele é a sua verdade dura de geração em geração. Então nós temos a convicção de que Deus é essa verdade absoluta e é nele que nós estamos confiando. Embora, como já falei, temos vivido num mundo relativista e tudo é relativo. Uma passagem uma vez de um camarada que entrou num carro, ele era rico e era daqueles carrões, né, McLaren, talvez, carro Aston Martin, não sei, então, né, e vai na estrada. Velocidade máxima, 70 milhas por hora. Aí ele estava lá 100 e tantas milhas, né? Aí 200 km por hora. Né? Aí ele falou, não, eu vou andar porque eu acho que está tudo certo, é assim mesmo. Né? Esse negócio de seguir as leis não está com nada. Aí foi, de repente, o policial falou, mandou ele parar. Aí ele parou. Aí o policial foi lá, por que você está correndo esse tanto? Porque eu faço o que eu quero, né? Eu acho que é certo fazer isso, então estou fazendo. Você acha? Então, foi lá, chamou os companheiros dele lá, o policial, tinha uma ribanceira, assim, foi empurrou o carro lá, com a ribanceira. Caindo lá para baixo, arrebentando para lá. Ô moço, você está ficando doido? Você está dentro do meu carro? Eu acho que é certo fazer isso, então eu falo. Você não acha que é certo andar nessa velocidade? Eu também acho. Derrubar seu carro lá embaixo está certo.
né? Então, irmãos, só nos resta adorar a esse Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. E ainda mais, servi-lo com esmerada dedicação. Fazendo uma aplicação rápida, como a Igreja de Cristo reunida, os crentes estão, quando a Igreja de Cristo está reunida, os crentes estão envolvidos em adoração. Que um culto nada mais é do que um encontro com Deus, sua palavra, seu povo, de tal maneira que a mente ela se prepara, né, ela fica preparada, a vontade ela é entregue e o desejo é aceso para fazer a vontade de Deus cada vez mais. A adoração consiste em duas coisas principais. A primeira é entendermos a revelação de Deus. Então, quando nós nos reunimos, a pregação da palavra. Então, é a revelação de Deus que está sendo trazida para nós. E a segunda é dar uma resposta satisfatória a essa revelação de Deus. Não basta ter o conhecimento intelectual de Deus, é necessário trazer para o campo da ação. Em um culto de adoração, os crentes entram em contato com a revelação de Deus, como eu falei, e em resposta eles voltam a atenção à oferta de si mesmos e de seu canto entusiasmado ao único que é digno de receber. Não se esquecendo, irmãos, de que a igreja tem aqueles alvos que eu já falei, né? Atribuir glória a Deus, edificar os crentes e evangelizar os perdidos. E esse é o serviço que Deus requer de nós. É essa resposta que nós temos que ter para dar a Deus. Nós não podemos sair, irmãos, de um tempo de adoração, de um culto, como se nada tivesse acontecido. A gente sai, às vezes, vai embora para a nossa casa aqui depois do culto e não lembra de nada que aconteceu. Semana inteira, pensando nas outras coisas, no trabalho, nos problemas da vida, até chegar domingo para vir aqui de novo. Mas, irmãos, um culto, tudo que acontece no culto, né, o culto para mim é um todo único, indivisível, toda adoração deve ter um impacto muito forte em nossas vidas. Nós não podemos sair daqui e achar que não aconteceu nada. Nós temos que levar isso para a nossa casa e durante a semana a gente pensar, poxa vida, olha como foi precioso encontrar com o irmão lá na igreja, no domingo, ele me falou isso, foi tão bom aquela conversa que a gente teve. Aquela pregação que foi trazida, né, da palavra de Deus, que me ensinou tanto. Né? Olha só, às vezes você está lá no seu dia a dia, e você está diante de um problema, uma dificuldade, lá que você deu de cara com ela, vamos dizer assim. Aí você lembra como você deveria agir naquela circunstância, porque você ouviu o culto, porque você cantou um cântico que falou algo especial no seu coração. Então é isso. A adoração é isso. É a gente ficar impactado e ficar pensando. E não somente pensando, mas procedendo de modo a honrar a Deus em todo o nosso viver. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Certifica esses ensinamentos nos corações aqui presentes e que possamos sempre pensar nisso. Enquanto vimos para a igreja, nós separamos um tempo especial, uma santa convocação para adorar ao Senhor e assim sermos edificados por tudo que acontece no culto, a pregação, os cânticos, o testemunho e tudo mais que houver, as orações,
que tudo seja para nós um bálsamo para que nós possamos lembrar durante a nossa semana. E assim sempre estar com os nossos corações alegres, prontos a te adorar em culto público, porque entendemos que é assim que o Senhor requer de nós. Abençoa cada um desses irmãos que estão me ouvindo, e leva-nos de volta aos nossos lares, né, Senhor, debaixo dos teus cuidados, e nos dê uma semana de paz. Oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Estevão.